Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Dá bom dia pra galera em volta, assim, pra gente ficar mais à vontade. Oi, bom dia. Olha, como a gente é amigo de infância já. RH é assim, né? Rimos, daqui a pouco a gente tá todo mundo num churrasco junto, reunido. Muito bem, gente. Muito bem-vindos ao nosso stand. Eu sou Mariana com Y, sou uma mulher de pele clara, tô usando um tênis branco, tenho uma roupa, gente, que é um macaquinho cheio de cartões do iFood e benefícios, porque eu visto a camisa, que eu sou dessas. Tenho uma capa, tenho o cabelo cacheado curtinho, estou usando óculos transparente, tenho um relógio no meu punho esquerdo, que é um relógio prateado, pulseira no punho direito, estou com uma tatuagem, gente, é temporária, tá? O pessoal não assustar, falando, gente, ela tatuou, eu amo RH, é temporária. Mas eu amo RH, porque eu faço muitos eventos de RH, então tem essa tatuagem no meu braço direito. E, deixa eu ver, o que mais? Eu acho que fiz minha audiodescrição. Sou eu. Muito, muito, muito obrigado por vocês compartilharem a moeda mais cara do mundo, que é o tempo, aqui com a gente hoje. Eu vou mediar esse papo, que, gente, eu garanto aqui, tenho certeza, posso garantir. Vou garantir que vai ser incrível e vai fazer vocês pensarem diferente. Pegou? Hã? Já puxando o saco aqui, ó. Eu puxo o saco, gente. E a forma como vocês decidem, né? Então, o tema é direto. Como usar dados para decidir melhor e gastar menos. Aí já o coração já... Falou em gastar menos, a gente já fica mais feliz. Porque a gente vai combinar, né, gente? Ninguém aqui tem verba sobrando, né? Ou tem alguém aqui, ó... Bora gastar! Não tem. Eu tenho? Se tiver alguém aqui, a gente já... o pessoal não tem verba sobrando aqui. Estamos no mesmo barco, então. Mas dá pra gente ser estratégico, mesmo com os recursos limitados. E o segredo pode estar nas informações que você já tem. E é isso que a gente vai falar nesse papo com esses dois feras aqui. Matias Wegner, fundador e CKO da ThinkWorks, especialista em clima organizacional e modelo de gestão. Uma salva de palmas para o Matias, gente. Olha só. Muito bem. E ela, Tati Sendin, fundadora da ThinkWork, uma das vozes mais relevantes sobre gestão, inovação e tecnologia aplicada em pessoas no Brasil. Bem-vindos! Estão animados? Super! Vamos lá, animados. Muito bem, obrigado pelas palmas, gente. Vocês são muito maravilhosos. Vou levar eles para todos os meus painéis agora. Vocês não vão poder ficar aqui no Ponar, vão ter que ficar comigo. Ah, gente, que pena. E vamos lá. Durante muito tempo, o RH foi visto como uma área de feeling, sensibilidade, relacionamento, mas tudo isso continua valendo. Mas hoje, para ter uma voz na mesa de decisão, o RH precisa de uma segunda habilidade: usar dados com inteligência. Não dá mais pra gente fugir. E o mais legal, isso não precisa ser complicado e nem caro. Olha lá, coisa boa. Então, pra gente mergulhar nesse tema, a Tati e o Matias estão aqui e vão conduzir uma dinâmica com a gente e um bate-papo super incrível. Então, Tati, Matias, o palco é de vocês. A dinâmica agora, eu tô animadíssima para essa dinâmica. Fiquem à vontade. Legal, obrigada, Mary. Gente, obrigada por estarem aqui. A gente está super animado também. A gente tem pouco tempo, mas a gente pensou numa dinâmica, como a Mari falou, aproveitar esse nosso tesouro que é o tempo. Então a gente vai fazer uma brincadeira aqui rápida com vocês e com isso a gente vai começar a conduzir, falar um pouquinho de o que é esse tal de RH orientado a dados, né? Tem várias esferas envolvidas nesse assunto, então a gente começa. Legal, pessoal. Como é que vai funcionar? A gente montou aqui uma cartelinha para a gente entender junto aqui o que é um RH orientado a dados, entre o que é um RH nada orientado a dados, pouco, muito ou totalmente orientado a dados. A gente pegou aqui 6 características, como é que é a equipe nesses RHs, como é que é a equipe de dados, como é que são os gestores, como é que é a tomada de decisões e quais são os principais indicadores, né? A ideia é que vocês definem aqui para a gente como é que isso se encaixa e a gente tem papeizinhos aqui que vão falar como é que é cada um desses estágios em cada um desses grupos. Então a gente quer que vocês tentem descobrir aqui qual que é a ordem certa e depois a gente debate um pouquinho de como é que isso funciona. Vamos fazer em grupo? Pode ser? Que a gente já promove. Ficam vocês 3? Nossa, ficou muito dividido isso aqui, hein? Meninos e meninas, guerra do sexo. Vamos ver quem ganha, então. Vamos lá. A gente que não gosta de competir, vamos lá, gente! Vamos lá. Não, ninguém é competitivo. A gente vai dar para vocês 3 minutos, tá? Só para... Então vamos lá. A primeira fileira é equipe de dados. A segunda tem um pontinho aí para a gente mudar. A gente está falando de dados para o RH, tá? Como é que o RH usa dados. Depois dados para os gestores, tomada de decisões, principais indicadores utilizados e como é que é a estrutura do RH. Tá? Então, no segundo, considerem os dados usados pelo RH.
Os meninos tiveram uma ideia, transformaram a cadeira em mesinha, ó. Talvez valha a pena vocês copiarem Fica a também. dica aí. Fica a Ó. dica. Isso é bem, não é cópia, é benchmark. Benchmark, é isso. Lá, vocês podem discutir, a gente dá 5 minutos, tá bom? E aí, conforme vocês forem terminando, podem chamar a gente. Ah, isso aqui está errado, isso aqui está certo. A gente vai se ajustando junto para chegar no resultado final. Na segunda, só para vocês lembrarem, tá, gente? Na segunda coluna aí é dados para o RH, tá? Não é equipe de dados. É primeira equipe de dados, segunda é dados para o RH. Os meninos são concentrados, né? Não é bagunceiro, fala um monte que nem mulher, né? Eu e você. Os homens aqui tudo quer concentrar. A gente fez, tem um outro evento que a gente fez, a gente montou um jogo de tabuleiro. A gente adora jogo. Então, tabuleiro também, pecinha, leilão, tudo isso. O segundo é equipe. Como é que o RH usa os dados? Então, aqui é a equipe. Aqui são os dados para a equipe de RH. Aí aqui tem os dados para a equipe dos gestores. Aqui é o RH do E aqui no dados, o nível de importância de cada um. Isso, alguém que é nada orientado a dados, como é que o RH tem acesso a dados? Ou não tem, ou tem alguns dados, ou algumas pessoas têm acesso, outras não. Nesse sentido. Aqui tá errado. Aqui é dados que o RH tem para usar. Tem equipe de dados, é dados que o RH usa. O RH tem. Mais alguns minutinhos. Aqui tá bem preenchido já, hein? Faltam 5 minutos, gente. Vamos lá. Quem não completar, tem castigo. Aqui é do RH. Então aqui a gente está falando de dados para os gestores, aqui dados para o RH. Quem completar ganha um prêmio. Né? Quem completar ganha um prêmio. Prêmio inovação, prêmio inovação. Abraço está grátis. Olha lá, ó. Mas tem que ganhar, Só se ganhar. Que pena. Eu sou, cara. Não, você falando aí, eu sou. Você da Siriana, sou do Luiz. Você também? Olha lá. Nossa, nós três aqui, se apertar mais um pouquinho. Exato. Aqui a gente está falando mais de como é que o RH tem acesso a dados. Eles têm a todos os dados e algumas pessoas não. Emocionado. Nossa, foi Tá. A gente está falando mais de indicadores. Ah, tá. A
vocês dessa coluna nas indicadores. Novelas de- Vamos lá, o tempo está acabando. Ih, meninas, os meninos passaram na frente. Ultrapassaram. Quais que estão sobrando aí? Em práticas robustas, mas em evolução, RH solução básica, atende necessidade básica funcional. Isso aí a gente está falando dos 3 da estrutura do RH. Lá no fim. Olhando o grupo, sou eu no time. Isso aqui é da equipe de RH. Que é esse aqui? Isso, desse aqui. Ah, o primeiro é Todos vocês. De dados. Então, quem que lida com os dados? Está esgotando o tempo. Capricha. Também da equipe de dados. É que a gente inverteu, tem problema de conta? Depois a gente dá assim primeiro. Deixa a equipe de dados aqui em cima. Dois minutos, pessoal. Vamos lá, qual que vocês querem uma dica? Ó, a gente está entendendo que esses aqui é RH, mas eu, particularmente, não também se Então, encaixa aqui a gente aqui. está falando de acesso aos dados do RH. Né? De dados para o RH. Onde que o RH tem acesso? Quando o RH tem acesso aos dados? Vocês estão quase certas. É que tem esse aqui não está escrito gestor, esse aqui está escrito gestor. Eu acho que esse aqui é o Porque todos têm acesso, mas o que todos que os é gestores acesso? têm acesso. Ninguém sabe. Acessar esses dados. Na tomada de principais indicadores. Ele deve ser numa tomada de decisão baseada. O que são esses três Indicadores. indicadores? Onde ficam os indicadores? Aqui Aqui embaixo. Quem que não é indicador? Todo mundo é indicador. É só acertar a ordem. E aqui? Agora quem tem que acertar ó. Esse aqui tá na linha de. Esse aqui tá. Não tá. Então é em cima. E aqui é só a equipe de RH, não é? A linha está certa, a posição ainda não está certa. Indicadores de RH. Ah, esses são os indicadores. O original que ele vem aqui indicadores. Não, vocês trocaram. Ah, tá. Mas essa linha também não estava certo. Esse aqui, o indicador, vocês parando as linhas se estão certas. Aí depois a gente acha o lugar. Aí aqui, por exemplo, ó, os especialistas.
indicadores são indicadores Para tomada de decisão. Eu acho. Esse aqui eu acho que é para justiça. passamento, esses principais indicadores não seriam? Quais são indicadores aqui? Tá, indicadores. Tem uma linha de vocês que está certinha, tá? Isso, Aqui. todos os indicadores. Indicadores aqui. Mas é uma equipe generalista. Esse totalmente seria o quê? Totalmente orientado a dados? É, O que significa essa linha ou qual que é o os resultado principais aqui? aqui. Ah, isso aí a gente vê já já, mas... Vocês estão vendo que tem 3 bem parecidos aí, né? Tem Olha só, o time terminou aqui. O time mulheres. Olha lá. Mão pra cima. Vamos pra cima. Temos outro completo aí. Aí a gente vê qual é aonde, como fica a estrutura. Aí vocês... A gente vai passando pelas linhas aqui, aí vocês vão gabarito. ajustando junto, tá? Mas antes da gente contar quem acertou, quem errou, acho que é legal ouvir de vocês um pouquinho. O que foi mais difícil? Aí a gente sair da nossa cadeira e tentar entender o que é que teria que ser feito. Sair da cadeira, eu tô repetindo pro pessoal que tá lá na captação pegar depois. Sair da cadeira e entender os outros departamentos. Olha só. Muito bem. Vocês se identificaram em alguma situação que está aí já? Ainda não deu para criar um cenário. Olhar os principais indicadores, quem estaria encaixado no meio de dados. Olhar os principais indicadores, quem está encaixado, muito bom, nas principais equipes. Alguém aqui trabalha com dados em RH? Pezinha. Tá? Tá começando. Legal. De que empresa vocês são? Legal. Vocês também são de transportes? Olha lá, eles também. Aí, benchmark. Sem querer e de propósito. A gente tem que dar oi assim, gente, porque depois é mais fácil pedir favor, entendeu? Você falou, ô José, eu tava com você lá no fundo de benefícios. Olha que interessante. Eu acredito que momentos como esse eu sempre faço, né? Eu, Mariana, sou palestrante, sou mestre de cerimônias, faço muito evento de RH. E eu falo, RH, a gente tem que se trocar para trocar isso que a Tati falou, o Matias trouxe, do benching, assim. Como vocês estão fazendo? Porque isso que você falou de colocar um pezinho é porque não tem mais, é inevitável, né? A gente vai ser abraçado, assim. Não vai mais ser só o pezinho, né? A ideia era só o pezinho. Já tá o corpinho inteiro, né? Legal. Saiu pro pezinho entrar, né? Nada saiu. Faltou não tem- chegar um pezinho novo, né? Vai ter que chegar um pezinho. Muito bom. Vamos lá, então vamos dar uma olhada qual que seria a ideia. A gente vai seguir aqui por linha, tá? Eu vou pegar tudo que é de um nada orientado a dados e depois pouco, muito, totalmente. Como é que é um RH nada orientado a dados? A equipe de RH, né, a equipe que está cuidando de dados, são 100 profissionais especializados. Que nem vocês estão falando aqui, falta o pezinho específico, todo mundo tenta ali fazer uma conta aqui e ali, mas ninguém sabe muito bem como seguir. Tá? Então, a Acertar primeira ou errar? caixinha é 100 profissionais especializados. Quando a gente olha para dados dentro do RH, a gente está falando de um RH que depende de outras áreas. Né? O RH ainda normalmente não tem os dados na mão, não tem acesso a eles, tem que pedir para a área de TI, tem que pedir para outra pessoa para chegar a esses dados e a gente conseguir utilizar. Os gestores não acessam dados, eles querem que o RH entregue tudo mastigadinho. Né? Em geral, o RH é assim nessas empresas. O gestor ainda não está preparado para assumir essa responsabilidade. E aí, na parte de tomada de decisões, a gente está falando de uma decisão baseada só em percepção. A gente não usa dados ainda, usa mais questão subjetiva. Coluna. Pelo Coluna, nada. Desculpa, nada. eu falei linha, mas a gente está indo na coluna. Vamos lá. A equipe de RH embaixo da equipe de dados. Sim, RH depende de outras áreas. Né? Então, o RH não tem acesso a esses dados ainda, ele é dependente. Tá? Então, passamos pelos dados do RH, dados dos gestores, tomada de decisão.
E aí, principais indicadores. O que a gente mede no começo? Primeiros indicadores medidos, afastamentos, absenteísmo e banco de horas. Esses são normalmente os 3 primeiros indicadores que o RH mapeia. Estou sentindo uma cabeça balançando, deve ser o que está sendo feito em casa lá também. Legal. Vamos mandar esse vídeo para os gestores. Legal. E na parte de estrutura de RH, a RH atua só no básico. Primeiras coisas, a gente só faz o que a gente precisa cumprir mesmo. Né? Nessa primeira coluna, como é que foi o gabarito? Quanto vocês acertaram? Metade. Muito bem. Time garotos? Vamos dizer metade também. Vamos dizer Tá que com os o dados pezinho não na estavam metade. fortes ainda. Vamos dizer empate técnico, alguma coisa. Boa, vamos lá. Seguindo para pouco orientado, quem está começando aqui, né? Então, em termos de equipe de dados, são generalistas que fazem as análises, é o que vocês comentaram, a gente faz um monte de outras coisas e no meio desse tempo a gente arranja uns minutinhos para pensar em dados, mas não tem ninguém especialista ainda. E aí, tomada de decisões, a gente considera os dados, mas a percepção ainda pesa mais. Tá? Se estiver muito rápido, vocês avisam, a gente vai mais devagarzinho. Então, um ou outro dado o RH já pede para outras áreas, não tem esse acesso. Gestores também ainda não estão muito preocupados, deixam isso na mão do RH. E aí o RH usa os números ali um pouquinho, mas eles não trazem todas as respostas ainda. Né? Acho que tá indo. Vocês conseguiram pegar a segunda coluna? Resposta? Então vamos lá. Vamos lá. Generalistas fazem as análises, esse é o primeiro. Primeiro quadradinho. RH acessa poucos dados, é o segundo. Poucos gestores acessam. Poucos gestores acessam o próximo. Depois, tomada de decisões. Considera dados, mas percepção pesa mais. E aí, depois, nos indicadores, vocês vão ver que a gente tem vários aqui parecidos, né, com custo total do funcionário e orçamento. Isso aí, a partir do pouco orientado a dados, todo mundo mede. O que é mais básico ali, que a gente já viu no nada, é a parte de banco de horas. Isso aí é mais simples, o pessoal acompanha também. Tá? Estrutura do RH atende necessidades básicas dos funcionários. Tá? Principalmente a gente mede ali clima e coisas do tipo, tenta responder às necessidades que eles pedem. Tá? Essa segunda coluna foi mais fácil? Pelo visto, o pessoal está aqui no pouco orientado a dados, que é onde o pessoal está concordando mais. É empate técnico de novo. O pessoal está concordando bastante com um pouco orientado, estão se sentindo representados. Vamos lá, muito orientado a dados. Como é que é a equipe? São especialistas, mas não existe uma área formal ainda. Né? Não existe ali a área de People Analytics definida. Qual que era o do nada, então? O do nada é 100 profissionais especializados. Está perdido em alguma outra coluna aí, pelo visto. 100 profissionais especializados. Fechou? Vamos lá. Depois, como é que são os dados para o RH? O RH acessa alguns dados, ainda não acessa todos, mas a resposta ali é alguns RHs acessam os dados. Nos gestores, a mesma coisa, né? Acessam, mas não todos os dados. Quando acessam, eles teriam ali o acesso. Muitas vezes eles ainda não vão lá sozinhos para acessar, mas tem esse acesso. Tomada de decisões. Dados pesam em metade das decisões. Né? Não são todas ainda, mas várias já levam em consideração os dados. E principais indicadores, de novo, a gente tem ali custo total, orçamento. O que entra de novo aqui? Conclusão das avaliações. Isso, avaliação de desempenho já é mais comum nas empresas e o pessoal mede quem terminou ou não. Tá? E aí, estrutura do RH, práticas robustas, mas em evolução. Aí foi, agora melhorou. Time da direita aqui, time das garotas. Estão diminuindo as opções. Ali ainda está mais complicadinho. Acessam, mas não todos os dados. Isso comemora, cara. Sou desse time, gente. Ó, que pena. O iFood tinha falado que ia ter um brinde surpresa para quem gabaritasse, aceitasse tudo. Era uma coisa tipo viagem para Paris. Era uma coisa assim. É, Eu ouvi dizer também, carro zero. carro zero, apartamento. Era... Olha lá. Quase, você viu?
Vocês fizeram a mentalização errada, cara. Tem que mentalizar com mais detalhe. Falei, então a gente quer a viagem. Não é a promessa da viagem. Legal, vamos para a última ali totalmente. Agora é para estar mais fácil, hein? Diminuindo as opções. Equipe de dados. Então, tem uma área dedicada com equipe exclusiva. Né? Normalmente já tem ali a área de People Nossa, Analytics. cabecinhas falando sim, muito bem. Dados para o RH, todos do RH acessam os dados. Nos gestores também todo mundo tem acesso aos dados. Como as meninas bem citaram, não necessariamente eles já acessam os dados, mas eles têm acesso. Né? Tá lá. Quem quiser, pode usar. Tomada de decisões. Os dados pesam na maioria das decisões. Né? Indicadores. Custo total do funcionário, orçamento e frequência de feedbacks. E melhores práticas e melhoria contínua na estrutura do RH. Aê, uma salva de palmas pra vocês! É gabarito! Uma coluna, meia viagem. Já a gente tem o leva vocês banner, até o né? aeroporto. A gente vai levar até o aeroporto pra vocês sentirem a sensação. O aeroporto está aqui pertinho já. Aí, né? ó. Já passou na frente e já resolveu. Olha lá. Legal. Não sei o quanto vocês já conheciam a ThinkWork ou não. A gente conduz uma série de pesquisas todo ano. A gente fez esse ano, vai ter esse ano cerca de 20 pesquisas que a gente faz sobre temas diversos aqui. E esses temas dessas pesquisas a gente leva depois para Acrescenta em formato de e-book e em formato também de conteúdos num evento que a gente chama de Insider. A gente fez uma pesquisa grande sobre o uso de dados no RH, que é da onde surgiu isso aqui. Né? Isso aqui é resultado desse mapeamento que a gente fez. E a gente perguntou para as empresas lá também como é que elas se enxergam, como é que ficou o nosso número aqui. 10% das empresas falaram para a gente que são aí na coluna do nada, né? 46% pouco, 30% muito e 14% totalmente. Então, a gente está começando andando, mas tem muita gente aqui ainda devagarzinho para conseguir avançar melhor. Não se sintam mal de não estar ali ainda no muito ou totalmente, que tem muita gente nesse processo ainda. E não é super simples avançar, mas a gente vai conversar aqui um pouquinho de como é que a gente consegue avançar nesse processo também. Quer acrescentar alguma coisa, Tati? Eu acho que é o que o Matias falou, né? E não está avançando porque ainda é novo. Né? A história de você trazer dados e ter a tecnologia para facilitar é nova ainda. Então, é natural que a gente esteja começando. A gente não quer causar ansiedade em ninguém. Né? É natural estar nesse estágio. Quanto mais consciência a gente ganha do que existe por aí, mais fácil fica da gente avançar também. Então, por isso que a gente queria trazer essa brincadeira para vocês, de uma forma divertida, quebrar a cabeça. Ali tudo parece muito igual, né? Mas a gente vê que a diferença, às vezes, como nos números, está na casinha depois da vírgula. Então, é isso que a gente queria mostrar. Traz para consciência um pouquinho. E aí vocês vendo os colegas em que momento estão. Então, assim, não é... Ai, é só lá comigo, é só na minha empresa. Não, tá vendo? Tira essa culpa também, né? Muito gostoso a gente trocar. E aí eu queria fazer perguntas, que a gente está aqui para perguntar, né? Matias, a ThinkWork tem uma atuação importante para os RHs que querem tomar decisões embasadas, né? Como vocês apoiam as empresas, os RHs, a transformar essa pesquisa, né, dados e números em escolhas mais inteligentes? Como que vocês fazem isso? Legal. Qual que é o nosso objetivo? A gente quer trazer para o RH o que existe mais de moderno e principalmente tendências em geral. A Tati, para quem não sabe, ela mora em Nova York. Ela não vai para Paris, mas ela vem de Nova York. E ela acompanha muita coisa do que acontece lá fora nos Estados Unidos. A gente também acompanha diversas pesquisas. E a gente vê que muitas vezes algumas tendências nascem fora e depois chegam para a gente aqui, a gente quer antecipar elas. Mas normalmente a gente usa informações, dados que vêm de fora. E não necessariamente isso reflete o que a gente tem aqui. Né? A cultura brasileira é diferente, nosso mundo de gestão é diferente. Então a gente roda pesquisas no Brasil para realmente mapear como é que isso funciona no Brasil e ter um cenário melhor. Uma questão importante quando a gente olha para dados também para a gente pensar, só olhar para um dado em si sozinho, ele não ajuda muita coisa. A gente precisa ter uma referência externa, uma comparação. Principalmente, por exemplo, quem mede aqui clima organizacional, acho que vocês medem. Se a gente olha lá, remuneração 60 pontos. Isso é bom ou isso é ruim? Se todo mundo reclama de remuneração, que não nos ouçam, mas a gente está na média do mercado. Né? A gente precisa também um pouco entender como é que a gente está em relação para fora e para dentro. Turnover é a mesma coisa. Então, ter referências externas é muito importante e é isso que a gente quer trazer com a ThinkWork, essa referência para vocês.
Por favor. Eu acho que é isso que o Matias falou, né? O mercado brasileiro é muito carente de dados sobre gestão de pessoas, então a Thinkwork nasce parte como esse objetivo. Quando eu sou jornalista e quando eu estava à frente da Você SA e da Você RH, eu sentia muita falta. Todas as pesquisas, dados que a gente tinha sobre gestão de pessoas, sobre recursos humanos, mundo do trabalho, vinha de fora, eram dados globais, mas sendo que 5% da população do Brasil era entrevistada. Então, na Thinkwork, a gente muda essa realidade. Como o Matias falou, a gente tem mais de 20 pesquisas esse ano. A gente ouve tanto as empresas quanto as pessoas. E é isso, um dado só, às vezes, não faz sentido nenhum. Mas quando você começa a olhar para uma sequência de números, acontece uma mágica. Os números viram informação. E aí, com informação, você toma a decisão. A gente já fica curioso, né? Cadê as pesquisas? Eu quero todas as pesquisas. Tati, me manda todas. Eu queria entender com vocês que agora a gente tem o case, né? Queria saber como que a gente vai lidar, como que você vai tocar, Tati? Dá tempo? Dá tempo? Vamos lá? A gente faz. A gente tem outra brincadeira para vocês. A gente separou aqui 4 cases. Acho que a gente pode dar 2 cases por grupo. Tem 4 empresas, 4 tipos de empresas. Tem um perfilzinho ali da empresa. O desafio de vocês agora é analisar esse perfil, ler com base no que vocês já sabem. E falar, essa empresa é nada, muito, pouco, não é totalmente orientada a dados. E acho que legal também vocês já pensaram assim, em que estágio está a empresa de vocês. E a gente traz isso de novo para... De novo, as meninas super falantes, né? Não sei porquê. E os garotos aqui mais quietos. Então, no segundo round, a gente passa a palavra para eles. Se eles não falarem, a gente rouba a palavra deles, mas eles falam. Legal? Vamos lá? Vamos lá. E é isso, aí vocês tentam identificar aí no case algumas características de vocês. As meninas já rasgaram o gabarito ali, falaram, não precisamos mais disso. Estamos confiantes do nosso conhecimento, da nossa memória fotográfica. E a gente fica aqui falando para atrapalhar, né? Concentração da leitura. Concentração da leitura. São 4 empresas diferentes. Vocês têm, cada grupo tem. A gente deixa até 5, a gente fala até 30, eu faço uma pergunta e a gente encerra. 10 e 25? Uns 10 e 27. Pode ser. A gente faz uma última pergunta e encerra. Tá bom. Pode ser. Acaba que horas? Era para acabar 10 e meia. 10h40? A gente passa 10 e meia. Deixa eles até 10h30 discutir. E 10h40 a gente encerra. Fica aqui junto.
Tem um ali. Palestra. Vocês fazem palestra? Eu posso indicar? Quem que eu posso indicar? Eu faço, né? Eu venho com frequência pra cá, o Matias fica aqui. E a gente vai conseguir mais. Já colocar aqui que vai mais fácil. Fala o telefone. É 55 não? Não, Estados Unidos. Quer anotar o meu? Quer escanear? Eu tentei achar meu QR Code aqui, não achei. 929 Ah, é. 383 4539. Tati. Putz, não foi. Eu tava no coisa errada. Peraí. Vai. 929 383. Agora acho que foi. Eu te mando um aí. E quando que vai ser, Tati? Esse. Como é que funciona? O Innovation, a festa do Innovation vai ser dia 25, segunda-feira. À noite a gente vai premiar, são 36 finalistas. Bastante, né? 36 finalistas, são 2 categorias. A gente premia uma por categoria. E aí depois a gente vai esse ano a gente deve ir na Unilever, na Log. E a gente está conversando com mais 2 empresas também. Começando em setembro, na 9, semana de 9 de setembro. Isso aqui, essa semana do dia 11. Vai ser 10 e 22. A gente está Massa, cara. negociando. Vocês dois já definiram? Já sabem quais são? Dessas inscrições, eu não posso falar tudo certinho. Eu coloco no LinkedIn, eu gosto de ser. De levar a informação. De levar Oi? esses dados. Então vamos lá, vamos seguir. Tan, 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 tan. Que a gente Quem é é- desses. Quem acha que está com case dos nada estruturados a dados, nada orientados a dados? Vocês? Vocês não? Vocês não. Então vamos lá. Quem está com case do supermercado do litoral? O nada é ali, é o case do supermercado do litoral. Opa. Ai, julgamos mal, gente. Ei, Vai se criando clima! 0-2. 0-2. Dá para ser pior do que esse que Dá pra vocês ser viram. pior. É. Depois a gente divide com vocês, a gente tem mais cópias aqui, vocês podem pegar todos. Eu vou primeiro passar pelos 4, depois a gente comenta rapidinho de cada um deles e aí a gente segue, tá? Quem tá com o AgroSoja? O que vocês acham que ele é? Agora a gente não quer mais Pouco, botar, muito, cara. Agora a gente nada. não acha, não sabe mais nada. Muito? Vamos deixar o suspense no ar. Olha o Matias. Tan, 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 tan. Depois os comerciais. A EduTech. Totalmente. Temos 2 totalmente, não temos nenhum nada. Vamos continuar nessa qualidade. E Farmasul. Tá tentando, né? Até então. Nada. Tá bom. Vamos lá. Então, começando pelo nada. Nada foi o supermercado do litoral que a gente colocou aqui. Depois a gente passa para vocês. O que aconteceu lá? Tava com caos ali de gente saindo da empresa. Ninguém sabia o que fazer. E aí o CEO, o dono, pediu para o RH uma solução com base no turnover. Na verdade, nem turnover ele não pediu. Pediu uma solução. E aí alguém do RH lembrou que tinha ouvido falar de turnover numa aula. Falou, vou calcular aqui. Pegou um indicador que tinha lá no slide da aula de 3 anos atrás, comparou e falou, tá tudo certo, não tem nada errado aqui. Né? Então, esse é o primeiro estágio. Quando a gente começa a ouvir falar de dados, tenta achar uma referência porque alguém está pressionando a gente normalmente e muitas vezes não dá certo. O
que é o perigo? Quando não dá certo, às vezes a gente recua, tem medo do assunto e desiste de dados de vez. Acho que essa é a primeira coisa que não pode acontecer. O muito orientado a dados é a AgroSoja, é uma empresa ali familiar que está tendo uma mudança. Tá? Desculpa, isso, o muito, não totalmente ainda. Está começando a ter essa mudança, o RH junto com a liderança estão entendendo juntos que precisa ter dados e buscar uma consultoria, essa questão da referência externa que eu comentei com vocês, né, é importante. Mas ainda é assim, o RH vai lá processar e entrega para a liderança qual que é o resultado, também aí não é a liderança protagonista nesse papel. Né? E aí o último é do teste, ali a gente já viu um cenário diferente. Não partiu do RH a necessidade dos dados. Né? O gestor recebeu ali uma mensagem, uma notificação do sistema de que estava tendo hora extra e ele mesmo entendeu que era hora de mudar alguma coisa porque estava prejudicando as pessoas. Né? Aí ele foi lá, olhou os indicadores, viu que estava precisando dessa mudança. O RH funcionou ali no formato de business partner, né? De consultor. Tá certo essa análise que eu estou fazendo? Tá certo. Então vamos procurar mais gente no mercado para a gente repor e diminuir esse problema. Então esse é um pouquinho do cenário que a gente tem. Fica um pouco mais claro o que a gente viu ali e depois a gente der para vocês alguns cases para todo mundo conseguir ler todos. Mas é um exemplo para vocês do que a gente viu agora há pouco. Tá? O que vocês acharam desse cenário? Muito fictício? Bem real, né? A empresa representou, vocês se viram em algum momento, não a empresa atual, mas a empresa vizinha, que vocês já trabalharam, né? Que Dos assim, amigos, né? dos O amigos, amigo que já me ouviu contou, isso. Passa por isso, bastante. Isso a gente vê, alguns cenários parece meio, né? Nossa, não, isso não acontece, mas infelizmente acontece, o RH tem que lidar com essas práticas, né? E tem que ter muito jogo de cintura também, aliás, junto com dados vem outra habilidade, que é essa do RH, de ter jogo de cintura e saber convencer os gestores também, que isso é importante. E, Tati, a gente vai agora para a última provocação. Cadê o... Ah, gente, calma aí, ó. Vou fazer bem... A gente não ensaia, quer ver? Gente, agora a gente vai para a última provocação. Vocês são demais, na boa. Esse pessoal muito... foi no coração, assim. Foi incrível, super natural, super natural. Vamos lá, última provocação aqui do nosso painel. Como que a gente, RH, Tati, pode começar pequeno nessa jornada de dados e o que dá para fazer já amanhã? Mesmo sem o BI, sem plataforma cara e com pouca estrutura. Não que isso represente muitas empresas. Estou jogando aqui opções. O que a gente pode fazer? Acho que o Excel tá aí, né? Planilha boa e velha planilha tá aí. Dá para a gente já começar a olhar os dados que a gente tem básicos. Então, a gente fez uma pesquisa na ThinkWorks sobre indicadores e eu fiquei chocada com a quantidade de empresas que não sabia quantos funcionários estavam de férias. Né, gente? Primeiro, férias é uma obrigação legal e a gente tem no RH tem vários indicadores aí que são, né, vem da lei. Então, começa a medir por esse. Olha, vamos ver quantas pessoas estão tirando férias, quanto dia elas estão saindo, quem está de férias. Começa com o básico. Conforme você começa com o básico, vai colocando na planilha, você vai ficando mais fácil ler os dados. E é o que a gente falou, um dado só talvez não represente nada. Mas quando você tem um conjunto de dados, aí sim você começa a ter mais ideias, vai incrementando, vai buscando tecnologias, né? ChatGPT, inteligência artificial, está aí hoje, muito acessível, você consegue, ele é bom, tem que checar logo, óbvio, porque ele alucina, mas você consegue jogar dados ali e fazer análise muito rápida, muito boa, que vai te dar insights poderosos. Né? Então, acho que é isso. Dá para começar muito simples, não tem desculpa, é criar a prática, criar essa cultura mesmo. Acho que um ponto importante também é a gente buscar aliados, né? Assim, muitas vezes a gente vai lá, tenta falar com o CEO, mas não quero investir nisso. Não tem problema, não precisa ser o principal executivo. Pode ser o gestor pequenininho ali que fala, eu me interesso por dados, eu me interesso por RH. Se a gente consegue mostrar resultado com apoio de alguém menor, às vezes, a gente olha, a gente fez esse número, a gente viu que dá resultado e a gente vai crescendo na estrutura até chegar em quem a gente quer. Né? Às vezes, começar por cima é mais difícil. Ufa, deu uma aliviada, gente. É aquele momento que a gente olha para lá e fala, não estamos sozinhos. Isso acontece com todo mundo. Matias, Tati, muito obrigada pela participação de vocês. Vocês querem fazer alguma consideração? Querem deixar uma mensagem final? Uma receita de bolo? É o momento de vocês. Uma questãozinha, assim, só para a gente terminar.
Eu vejo muito a parte de uso de dados no RH, se a gente pode comparar com um filme. Né? Se a gente faz isso com um formato ali de flipbook, sabe? Quando a gente vira ali, parecem vários filmezinhos. Muitas vezes a gente olha um, olha o outro, o negócio não faz muito sentido de um para o outro, o braço mudou daqui para lá, sem a gente saber como. Isso é quando a gente usa dado muito pontual. Né? Eu peguei um dado hoje, peguei outro dado daqui a 6 meses e não entendi como é que a relação entre eles funciona. Se a gente vai para Hollywood, tem várias câmeras diferentes ali olhando, a gente está olhando para várias fontes de dados diferentes, fica muito mais nítida a imagem, fica muito mais fácil da gente tomar decisões boas. Nem todos a gente vai precisar usar, né? Alguns são descartáveis. E, para a gente fechar, a gente precisa ter um bom ator ali no papel também. Né? Se a gente não tiver um bom ator, não resolve. Então, a gente precisa também, enquanto pessoas, entender de dados e ter esse apoio para ser os bons atores por trás dos números. Acho que ler dados é uma habilidade, né? O letramento de dados. Quanto mais a gente olha para dados, mais isso vai ficando mais fácil. Então, desenvolvam isso, mesmo brincando, mesmo sem... Né? Olha, nós somos maníacos de pesquisa. Chega link de pesquisa, a gente responde tudo quanto é pesquisa, porque a gente olha indicador... Né? Então, trabalhem isso, trabalhem essa habilidade, acho que vai ficar cada vez mais fácil. O RH precisa de dados. Né? A gente está numa fase da gestão de pessoas que não dá mais para ser no achômetro. A gente precisa de dados. Dados ajudam que a gestão seja mais justa, né? Que a relação, com a experiência com o funcionário seja melhor. Então, a gente precisa disso para realmente transformar as empresas no melhor lugar para as pessoas. Uau, uma salva de palmas para eles, gente, maravilhoso. É incrível quando vocês pontuam, porque quando a gente traz ampliar repertório com dados, traz mais autoridade para vocês também. Eu atendo RH o tempo inteiro, eu falo, gente, RH se vende pouco. Eu falo para os meus clientes, vai lá, assina seu nome, põe o nome aí. Então, os dados, as pesquisas, vai trazer autoridade para as reuniões, para vocês terem também mais argumento nas decisões. Então, eu acredito que esse é um caminho muito poderoso para o RH se posicionar, né, para a gente tomar as decisões junto ali do board, dos líderes em si. Então, eu fiquei muito feliz, gente, foi uma energia muito boa, obrigado pela energia de vocês também. Eu que acredito no bom humor, eu sou humorologista, gente, especialista em elevar a sensação de bem-estar das pessoas, e eu acredito que foi uma troca muito leve e que seja leve assim para vocês. E aquilo, né? Mais importante do que ter muitos dados é saber fazer as perguntas certas. Quando o RH entende o que medir, ele consegue escolher melhor, gastar menos e fortalecer o seu papel dentro da organização. Isso é muito importante. E se você quiser, você que está aí com a gente, se você quiser continuar essa conversa, segue as redes sociais do iFood Benefícios e conheça o Acrescenta, ó. Tá vendo aqui? Que lindo, né? É o nosso portal de conteúdo com e-books, podcasts, artigos e muito mais sobre cultura, dados, bem-estar e inovação em gestão de pessoas. Além disso, a ThinkWork, junto com o iFood Benefícios, todo mês traz o Insider, um encontro virtual que traz um resumo estratégico do mercado, informações privilegiadas e benchmarking sobre a prática mais inovadora para o RH. Muito obrigada, Matias, Tati, foi incrível estar com vocês. Obrigada a vocês. Obrigada a vocês que estão assistindo a gente depois, agora, juntos também, que participou, porque eu acredito que quanto mais a gente troca no mundo do touch, né, essa experiência ao vivo aqui faz toda a diferença. Obrigada, gente. Um ótimo dia para vocês. Bom evento. Arrasou!